Meu nome é Deus, sou da palavra Nossa Senhora das Graças, próximo do Cristo Rei, comunidade São Paulo, de oração à aliança, também outras vezes, e muitas vezes, no meio de informação, a gente está hoje aqui para ouvir a palavra de Deus. Não ouvir só para ouvir, passei ouvinte, mas ouvir para viver. Essa é a finalidade pela qual Deus fala comigo e fala para você. É para imprimir vida pela palavra na nossa vida, e que essa palavra tem o poder de gerar em nós uma vida plena, uma vida eterna, uma vida que entra no céu. É a palavra de Deus que entra na minha e na sua vida e leva para o céu, transformando numa semelhança à imagem de Deus. Então, hoje a palavra está em Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 seguintes. E vamos ver como que Deus quer fazer conosco, como também Ele mandou lá Jeremias ver o modo como trabalhava o oleiro. E a verdade é que para Deus nada é impossível, desde que tudo esteja na mão dele. As coisas não mudam quando nós tiramos das mãos de Deus. E quando nós tiramos as coisas das mãos de Deus, nós corremos o risco de perder. Mas quando colocamos nas mãos de Deus, não somente vamos ter, mas também será transformado para melhor. E isso é que Deus quer de mim e de você hoje. A nossa vida na mão dele, porque a nossa vida nas mãos de Deus, não somente ela vive, mas se transforma. Amém? Amém. Então, peguemos aí Jeremias, capítulo 18, seguintes. A palavra do Senhor é Jeremias. Vem, desce até a casa do oleiro, e ali te farei ouvir a minha palavra. Desci até a casa do oleiro, e lá estava ele executando um trabalho na roda. O vaso que o oleiro fabricava na barra se estragou em sua mão. Ele fez outro objeto conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a mim a palavra do Senhor. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da forma como fez esse oleiro? Oráculo do Senhor. Pois como o barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Quando falo contra nações e reinos, arrancando, derrubando e destruindo, e aquela nação volta atrás da maldade que eu havia denunciado, desisto das desgraças que havia planejado contra ela. Quando falo sobre uma nação ou reino, construindo e plantando, e ela pratica o que é mal, e ela pratica o que a meus olhos terem, e não obedece a minha palavra, então eu desisto do bem que lhe havia prometido. Agora, pois, diz aos senhores de Judá e aos cidadãos de Jerusalém: assim diz o Senhor, vejam que estou modelando uma desgraça contra vós, tramando contra vós um plano, e então cada qual volte atrás do seu mau caminho, melhore o modo de viver e de agir. Palavra do Senhor. Irmãos, o Senhor é muito prático na palavra dele. Ele não confunde, mas usa de exemplo para explicar o que ele quer de nós, o que ele quer de mim e quer de você. Porque primeiramente Deus deu a graça de você vir e encontrar com ele. Nós podemos chamar isso de graça suficiente. Deus deu a graça suficiente de você
encontrar com Ele, buscar, ir ao encontro dele, decidir-se por Ele e colocar Ele como objeto, como objetivo na vida, como caminho único, perfeito, pela qual não tem desvio para a direita e para a esquerda. Nós não viemos aqui por nós mesmos, uma graça de Deus moveu, porque Deus sempre se antecipa, Ele sempre é primeiro. Jesus disse ao apóstolo: eu vos amei primeiro. Deus sempre nos amou primeiro, e por esse amor primeiro Ele sempre toma iniciativa e toca sempre no nosso coração, para que a gente tenha a decisão de escolher Ele na nossa vida e livremente tomar essa liberdade para não ser forçado. Você não está aqui forçado, você não veio aqui arrastado porque alguém foi lá e perturbou tanto os seus ouvidos para que você ficasse livre dessa perturbação. Veio aqui, você veio aqui livremente, com o coração tocado por Deus, e tomou a decisão, e Deus também deu a graça, mas não impôs sobre mim, sobre você. Isso nós podemos chamar de graça suficiente. Mas Deus quer mais. Depois que Ele dá a graça suficiente, Ele quer que você tenha graça eficaz, uma graça que faça com que aconteça, como Ele disse aqui na palavra, que a nossa vida na mão dEle se transforme. Por isso que Ele vai usar Jeremias, que é profeta desse povo de Jerusalém, de Judá, de Israel, e vai dizer para Jeremias como que Ele quer que ele fale ao povo de Israel, a começar por chefes, pelos senhores, por aqueles que estão no comando. E por que Deus fala isso? Porque Deus viu a conduta do seu povo se desviando. No começo o povo ia prestar culto a Deus com o coração sincero, prestava ao Senhor todas as ofertas, o holocausto, o sacrifício, o louvor, com o coração reto, o coração entregue. Mas depois começaram a se misturar com outras culturas, com outros valores, com outros reinos, com outras ideias, com outros cultos, e já vi que quando vinha no templo do Senhor, já não tinha mais um coração sincero a Deus, um coração que servisse ao Senhor verdadeiramente, sem mistura de crença, sem mistura de projetos de vida que não fossem os planos de Deus. E o Senhor começou a ver que começava isso pela classe alta, classe grande, aqueles que estavam no comando. E então o Senhor viu que o coração daquele povo já não era somente dele, estava dividido, e Deus não permite o coração dividido. E não adianta eu me iludir e querer servir a Deus, mas também servir ao mundo. Não adianta eu me iludir e querer estar aqui na igreja, mas depois você me encontrar lá nas boates, lá nos bares, lá no espiritismo, lá não sei aonde, nos programas desse mundo, nas coisas desse mundo, nas vaidades desse mundo. Porque Deus tem a alegria que você precisa, Deus tem a paz que você deseja, Deus tem o bem que você necessita, Deus tem a vida plena que você sonha alcançar, está em Deus. Mas o povo acabou não conseguindo entender ou vivenciar tudo isso, como muitas vezes acontece conosco. Então Deus tinha que falar com esse povo, e Deus então chama Jeremias, faz ele um profeta, e me envia esse profeta para falar com aquele povo. Vai lá, desce na casa desse oleiro, lá vou te mostrar como você deve falar para o meu povo. E ele foi, e ouviu, chegou lá, ele viu o oleiro trabalhando, fazendo vaso. E lá Deus falou com ele: é assim que eu quero fazer com o povo de Israel. Eles se estragaram, como o primeiro vaso se estragou na mão do oleiro, eles estragaram a fé deles, estragaram a conduta deles, já não vivem mais como era antes, mudaram de comportamento, já não vivem só para mim, eles têm outras crenças, eles têm outros ritos, eles estão se envolvendo com o ateísmo, com o paganismo, com aquilo que é abominável a mim. Mas eu quero mudar esse povo, eu quero que eles sejam transformados. Então vai falar a ele que eu tenho na mão a vida
deles, e por isso eu posso mudar a vida deles. É o que está lá em Isaías 49:15. Está gravado na palma da minha mão. O teu nome está gravado na palma da minha mão. Por isso Deus tem a nossa vida na mão dele. E se nossa vida estiver na mão de Deus, a nossa vida é boa, gente. Se nossa vida estiver na mão de Deus, a nossa vida será plena, a nossa vida será feliz, a nossa vida passa por situações adversas, mas ela sai de todas elas, porque ela está na mão de Deus. E o que não está na mão de Deus, o que está na mão de Deus não se perde. O que se perde é aquilo que nós tiramos da mão de Deus. Assim é a nossa vida. Se nossa vida estiver na mão de Deus, ela não se perderá, ela não tropeçará, ela não cairá, ela viverá e viverá para toda a eternidade. Ela não viverá para esse tempo, mas para o tempo que passa esse tempo e vai para toda a vida, vai para toda a eternidade, e em plenitude de graça, em plenitude de bênção, em plenitude de felicidade. E Deus viu que aquele povo estava tirando a vida da mão de Deus, estava tirando a vida da presença de Deus e colocando em outros prazeres, em outros conceitos, em outras condutas que eram abomináveis ao Senhor. E eles tinham a palavra de Deus, eles tinham os mandamentos de Deus, mas fecharam o coração para o Senhor. Então Jeremias vai lá e vai falar para eles, mandado pelo Senhor, que eles devem se arrepender, que eles devem se converter, que eles devem mudar a conduta, porque ele vai dizer na palavra aqui, exatamente, aquela nação que comete atrocidades e que o Senhor ameaça ela, aqueles reis que cometem pecados, injustiça, maldades, mas quando ouve a voz do Senhor se arrepende, o Senhor cancela todo plano de ira, de vingança, de destruição contra ela, e ela viverá. Mas se aquela nação, aquele rei que tem a palavra de Deus, anda na palavra de Deus, muda a sua conduta, entra por caminhos errados, comete coisas erradas, então o Senhor diz: essa é o projeto para ela, a destruição. E é assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Se a nossa vida está na mão de Deus, Deus guardará a nossa vida, Deus livrará nós do mal, Deus conduzirá nós por caminho seguro, Deus fará com que nós passemos pela tribulação, Deus fará com que os males que se levantam, mesmo chegando e querendo nos atingir, mas não toquem em nós, porque conosco está o Senhor, aquele que nos salva. E por isso eu quero ter o meu coração, o seu coração nas mãos dele, porque se a nossa vida, se o nosso coração não estiver na mão de Deus, nós vacilamos. Vacilar é parte nossa. Mas Deus quer em nós uma fé segura. Você sabe por que você está aqui, você sabe por que você vê esse grupo de oração, você sabe por que esse grupo de oração significa para você. Quando você e eu rezamos aqui junto com todos, pedindo o Espírito Santo, pedindo perdão dos nossos pecados, louvando a Deus, e agora ouvindo a palavra de Deus, é para que dentro de nós seja gerado uma vida santa, uma vida em comunhão com Deus, uma vida que caminhe sobre a face do Senhor, e a escuridão, as trevas, o pecado não tenha força sobre nós, as ilusões desse mundo não nos arrastem da presença de Deus, as injustiças desse mundo, as maldades desse mundo, as corrupções desse mundo não nos arrastem para fora do Senhor, porque nós somos filhos de Deus, porque o Senhor nos livrará de tudo isso. Mas é preciso que eu e você seja fiel ao Senhor, porque se nós não formos fiel, nós vacilamos. Se nós não formos constantes em Deus e para Deus, nossa vida tropeça e a gente cai no pecado, cai na fraqueza, cai no desânimo, e a gente acaba deixando de já não mais ter o Senhor como aquele que é o mais importante, o melhor para nós, e nós até que possamos vir na igreja, como aquele povo ia no templo, nós podemos até devolver o nosso dízimo, como aquele povo fazia sacrifício, a gente pode até ajudar a igreja, mas o nosso coração não está agradando a Deus, porque está dividido,
que este mundo oferece: poder, ganância, dinheiro, outras coisas mais, e assim por diante. E Deus não quer isso para mim e para você. Não é porque Deus é mau, é porque Deus sabe que é bom para mim, Deus sabe que é bom para você. Por isso Ele vem dizer fortemente: é assim que eu quero fazer com o povo de Israel. Eu tenho Ele nas minhas mãos. Agora, irmão, quem dá a nossa vida para permanecer na mão de Deus é eu e você. Eu posso tirar minha vida da mão de Deus, tranquilamente. Mas se ela se perde, ela vai para a ruína. Utiliza a palavra aqui: será destruída. Mas se ela permanecer, caminhar, viver conforme a palavra do Senhor veio a nós, a nossa vida prosperará. Isso não é ausência de problema, não é ausência de provação, não é ausência de tribulação. É graça acima de tudo isso, irmão, que vai nos conduzir vitoriosamente para a glória de Deus. Então, guarde no meio do seu coração a palavra do Senhor de hoje. Coloque suas mãos nas mãos, coloque sua vida nas mãos de Deus. Deus quer sua vida na mão dele. Deus quer sua confiança nele. Deus quer sua esperança nele. Deus quer os seus sonhos nele. Deus quer tudo que você faça, que eu faça em nossa situação, possa fazer com ele, para a glória dele. Porque é ele que tem a recompensa que nós precisamos para ser feliz eternamente. Haverá em nossas vidas muitos propósitos, mas analise se elas são de Deus, porque se ela afastar você de Deus, não é de Deus. Existem muitos convites, analise se elas são de Deus, porque se ela afastar nós de Deus, elas não são de Deus. Haverá muitas conformidades na vida que parecem boas, mas elas nos afastam de Deus. Se nos afastar de Deus, elas não são de Deus. Então peçamos ao Senhor para nos dar o dom do discernimento, para compreender aquilo que vem a nós como propósito de vida, para a gente não se iludir e não se enganar. Porque hoje a palavra profética é a palavra de um profeta que vem a nós pelo Senhor. Será que eu não posso conduzir esse povo e fazer com eles o mesmo que seu filho fez com aquele vaso? Você acha que Deus não pode mudar a história da minha vida? Você acha que Deus não pode mudar a história da sua vida? Você acha que Deus não pode libertar aquele filho do hogar? Você acha que Deus não pode unir novamente esse matrimônio? Você acha que Deus não pode fazer nascer, curar aquele doente? Você acha que Deus não pode fazer alguém na sua família provar o trabalho que você tanto pede? Permaneça na presença de Deus, permaneça na luz de Deus, e você verá a glória de Deus. Guarde a fé no seu coração, porque a fé que move montanhas e faz a gente ver a glória de Deus. Deus pode tudo no coração daquele que crê. Deus pode tudo no coração daquele que põe nele a sua esperança e a sua confiança, e é fiel a Ele. Então vamos ficar em pé.